Oi, oi, oi. Gente, seguinte, hoje eu vou falar do capítulo 13 de novo, mas eu vou falar de três textos, ou são três ou são quatro textos, que são assim, eu resolvi voltar a falar de novo, fazer um vídeo específico dele, porque são quatro textos que ele faz um resumo do que é o curso em milagres. Então, se você entendeu o que eu tô falando aqui nesses minutos, você entendeu o curso em milagres. Você não precisa nem ler se você quiser. É claro que vai ler, é interessante pelo processo que se passa, que é a expiação, né? Sabe esse monte de palavra difícil que o curso em milagres fala? Expiação, até anotei aqui, mente unicista, mente certa, mente errada, uma névoa em torno da luz. Sabe isso tudo que o curso em milagres fala? Então, é, nesses quatro textos, ele simplifica. Simplifica não, ou seja, você vai entender tudo. E quando eu falo que você não precisa mais ler o curso em milagres, o que eu quero dizer é que, claro que você vai precisar limpar a sua mente, porque a nossa mente está suja, não é de hoje, não é de ontem, está suja de muito tempo. Para explicar esses quatro textos, eu vou ter que falar um pouquinho da criação do mundo, né? A nossa criação do mundo, né? Quem criou o mundo, já começa quebrando paradigmas aqui. Fomos nós, né? É uma criação nossa. O Big Bang foi uma criação nossa e Deus não tem nada a ver com isso. Tá, tem uma teoria assim, gente. O que eu vou falar aqui agora é tudo que tá no curso Milagres, tá? Eu acredito, por isso que eu uso essa ferramenta. Então eu vou falar do que tá no curso Milagres. Nada daqui vem da minha cabeça, mas é uma coisa que eu acredito piamente. E eu tenho uma teoria, eu acho que foi a Mabel que falou essa teoria. Quando você se depara com algo muito diferente, a primeira ideia que vai passar na tua mente é: meu, essa menina pirou, viajou na maionese, nada a ver isso que ela tá falando. Um segundo momento, teu subconsciente vai começar a processar um pouco mais, ela vai dizer assim: tá, será que essa guria tá certa? Né? Você começa a acreditar. No terceiro momento você fala: meu, aquela guria tá certa, era isso mesmo que era o pulo do gato, eu não tava entendendo. Então, assim, receba as informações de forma aberta e deixa a informação. Falando de curso Milagres, o curso Milagres tem a finalidade, tudo isso aqui, ó, a finalidade desse monte de páginas é para te ajudar a espiar. Espiar é desfazer do medo. Quando você desfaz o medo, que é aquela névoa que ele diz que está em torno da luz, se desfaz, amanhã tá sem fazer, tá, gente? Não repare. Se desfaz até chegar na luz. E quando você chega na luz, pronto, você projeta a luz. Então eu vou explicar isso passo a passo agora. Então, assim, no começo de tudo, era o todo, era o Deus, só tinha Deus, não tinha mais nada, né? No início era o Deus, não tinha mais nada. Aí Deus quis expandir o amor dele, ele quis, e como é que expande o reino que a gente fala, né? Ele criou um reino, criou um filho, e a forma de expandir o reino é dando, é doando, é amando, é a forma de expandir o reino. E aí ele fez o filho dele, ele criou o filho dele, é uma semente. Então o filho dele, ele tem a semente, ou seja, uma semente carrega toda as informações genéticas da origem dela, mas ela não é o fruto, né? A semente é a semente, o fruto é o fruto. Então Deus era o fruto e a semente era a semente. Então ele tinha todas as capacidades, nós como semente, o filho de Deus. Deus fez um filho só. Esse filho foi passado para ele a informação de que a sua função no mundo é amar, é expandir, é isso que vai acontecer. E esse filho recebeu essa informação e falou assim: entendi. Nossa, mas até que eu tenho poder bastante, né? Se eu sou similar ao meu pai, e se eu criasse umas ideias, um mundo com base no que eu quero e não no que meu pai quer? Pum! O mundo se fez. Ou seja, o curso Milagre chama essa diminuta, insana ideia de viver separado do pai, fez com que houvesse a criação do mundo, que é o Big Bang que eles falam, né? O mundo criou. Com essa criação do mundo, na hora em que o Filho de Deus se separou do Pai, é a parábola que Jesus fala do filho que deixou a casa do Pai, né? Então era um senhor que tinha muito dinheiro e ele tinha um filho. E esse filho vivia
com o pai dele, tinha tudo. E o filho dele quis o quê? Sair da casa do pai e falar, e se eu viver a vida conforme eu quero, já que eu tenho essa herança? E foi e gastou. Quando ele saiu e gastou todo o dinheiro, houve um remorso nele. Houve um pensamento de, eu tô sofrendo, eu fiz a escolha errada. Se eu voltar pro meu pai, eu vou pedir, meu pai vai me castigar, então eu vou pedir para ele me tratar como um dos servos dele. Por quê? Porque havia culpa na mente desse filho pródigo. Essa a informação que Jesus passa na parábola. Então, nós resolvemos criar um mundo com as nossas regras e a partir daí nós levamos com a gente, primeiro, a culpa de ter saído da casa do Pai e segundo, nós trouxemos com a gente o Espírito Santo. Deus mandou na hora o Espírito Santo porque afinal de contas é impossível a gente viver longe de Deus. Essa ideia nossa de criar um mundo, as nossas leis é insana. Será que eu tô falando alto? Os vizinhos estão batendo um negócio aqui? Enfim. Eu acho que não. E aí, nem tá tão tarde. E aí, quando a gente deixou a casa do Pai e o Espírito Santo, na hora, ele enviou o Espírito Santo para nos acompanhar, que é a parábola também do Jardim do Éden. A gente vivia num lugar onde tinha tudo, do bom e do melhor, a gente não precisava sofrer, a gente falou. A gente comeu do fruto do bem e do mal, Adão e Eva é o masculino e o feminino do cérebro, e a gente teve, a serpente é a tentação que se fala, né? A gente teve o pensamento, e se eu sair e conhecer o bem e o mal, né? A gente teve a tentação de sentir isso. Essa foi a diminuta ideia que o Curso em Milagres fala. E nesse momento a gente deixou o paraíso e a gente começou a viver no sofrimento. É essa também a parábola a simbologia do Jardim do Éden. É claro que o Jardim do Éden não é um homem, não é uma mulher, e Deus não falou para ele não coma desse fruto, é uma simbologia, né, gente? Enfim, então, quando o Filho de Deus saiu e criou esse mundo e começou a viver pelas próprias regras, ele traz com ele a culpa e o Espírito Santo, ele traz esses dois. Com essa culpa na mente dele, ele não consegue enxergar a presença divina do Espírito Santo. Ele acha que nós achamos que nós temos culpa, nós achamos que nós estamos vivendo longe do nosso Pai, que nós somos culpados. E essa culpa é tão grande que a gente carrega com a gente e a gente projeta. A gente não é capaz de olhar para dentro da gente e enxergar que existe um Espírito Santo, que existe uma luz divina, que nós somos divino. Porque, como diz o Curso em Milagres, existe uma névoa em torno dessa luz. Essa névoa é o medo, né? O oposto do amor é o medo. Essa névoa impede que a gente acesse a essa luz. Então, assim, enquanto você não olha para dentro, você não consegue enxergar o Espírito Santo, você não consegue enxergar a luz, você não consegue enxergar a guiança. Então, o que você faz? Você projeta para fora aquilo que está na tua mente. O que está na sua mente é o medo. Por isso que vem aquela frase, não julgueis para não ser julgado. A nossa mente, ela é um projetor. E como um projetor, ela projeta. Então, digamos que tem numa sala de cinema um projetor que tem as informações e lá na tela é projetado o filme. Para mudar a tela, você não muda a tela, você tem que mudar o projetor. Enquanto você tem medo na sua mente, você não acessa o divino que há em você, você fica projetando o medo. E você projeta o medo nos outros, ou seja, você julga as pessoas que estão fora de você. Por isso que Jesus fala, não julgueis para não ser julgado. Por isso que Jesus fala, antes de corrigir o cisco no olho do outro, corrige primeiro o cavaco que está no teu olho. Quando essa mente é capaz de acessar o divino que existe nela, que é uma luz divina que está, né, dentro da gente, ou seja, dissipar o nevoeiro, que o Curso em Milagres chama de expiação, espiar e desfazer o medo. Quando você consegue espiar e tirar, olhar para dentro de você, tirar essa névoa, você acessa a luz. Quando a luz é vista, quando a luz, você tira a luz da escuridão, ela te ilumina. Quando essa luz te ilumina, você vai projetar iluminação. Você não vai ser capaz de julgar. Você não vai conseguir olhar uma situação, uma cena e falar que absurdo isso. Você não vai se sentir capaz você não vai ser capaz de sentir mágoa,
Por quê? Porque só existe luz em você. Aquilo que você vê nos outros é uma projeção sua. Jesus não era capaz de julgar, ele nunca julgava. Por quê? Porque ele era puro amor, porque ele estava conectado, porque ele era iluminado, né? Falando nessa questão de projeção, de amor, existem várias, como eu sempre falo, não é só o curso Milagres que vai te levar para essa limpeza de crenças. Então, o que acontece com a gente, o problema é que a luz está lá dentro, mas existe uma crosta de medo, de ódio, e com isso a gente não é capaz de acessar a luz. E a gente vai projetando. A forma que o ego enxergou de a gente não acessar a luz é encontrá-la lá fora. Então a gente acha que vai corrigir o erro lá fora e vai... Olha, se não fosse por causa disso, eu seria uma pessoa iluminada. Se não fosse isso, e aí de uma coisa vai para outra, para outra, para outra, para outra, você nunca olha para dentro de você. Você está sempre culpando lá fora. A vida passa, tudo passa e você continua julgando lá fora, até que você não tem mais chances, né? Então, assim, a finalidade dessas 365 lições do curso Milagres é a expiação, ou seja, é tirar essa névoa e acessar a luz. Existem outras formas de acessar a luz, inclusive o curso Milagres, ele é muito confuso, é muito complexo, porque ele não fala com o teu consciente, ele está falando com o teu inconsciente, é o teu inconsciente. É no teu inconsciente que existem essas informações e essa névoa de informações. E você pode ver que à medida que você vai estudando mais o curso Milagres, você vai acessando mais essas informações, mais você vai entendendo porque você se mostrou disponível a tal, o Espírito Santo já está te ajudando, e porque também o teu inconsciente sabe de coisas que você não sabe. Só que você conduz a tua vida com o teu consciente, e o inconsciente fica lá com a informação esquecida, né? Ele fica, a informação ela fica em stand-by, porque a informação existe, tá lá. Então, à medida que você vai acessando essas informações de forma inconsciente, você vai limpando, o famoso limpar o inconsciente, e vai acessando essa luz cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Já leio as informações. Uma outra forma de limpeza de crenças, que não precisa ser o curso Milagres, é o famoso Ho'oponopono. Ho'oponopono também. À medida que você vai orando, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Não faz sentido para você essas palavras. Não precisa fazer sentido. Faz sentido pro teu inconsciente. E esse inconsciente também é limpo pelo Ho'oponopono. O inconsciente, lembranças e mágoas daqui de muito tempo são limpas por meio dessa técnica havaiana, entre outras coisas. Então, por isso que é tão famoso o livro do Gary, por exemplo. Ele falou, vamos perdoar, perdoar, perdoar. Essa coisa sempre vem, né? Essa informação. Como é que você vai perdoar o que está lá no projetor e falar eu perdoo, perdoo, perdoo? Que você tem que perdoar o que está na tua mente. É a tua mente que está errada, não é a projeção. O que você tem que olhar e falar, eu não sei, eu não sei opinar, eu não tenho bagagem suficiente para entender o que acontece lá fora. Não julga, simplesmente isso. Agora, ter que perdoar ferro e fogo, a gente não tem essa competência, entende? Então, a partir do momento que a tua mente é corrigida, as projeções são corrigidas e fica tudo bem. Ou seja, você passa a pensar pelo lado certo, que é o lado do Espírito Santo. Eu vou ler então alguns, deixa eu ver quantos minutos, 13 minutos? Então, o curso Milagres basicamente é isso. O que ele pretende é te ensinar que você está nesse mundo seguindo leis que não foram as leis de Deus, que não são as leis do reino, são as leis do mundo. E você quer consertar as coisas por meio dessas leis e você nunca chega a lugar nenhum. Você quer atingir expectativas que você nem quer, na verdade. Quem quer é o teu ego, só que o teu ego não é você. Você é um ser que foi criado lá muito tempo atrás, e é aquele ser que é puro amor. Esse ser que vive o teu dia a dia, que tem desejos, que tem vontades, que tem ódio, é um ser que foi criado quando ele se separou de Deus. Então, a gente não sabe o que é melhor pra gente, a gente não entende o que é melhor pra gente. Então, a melhor forma de se conectar ao divino é limpando a quantidade de erros absurda, a quantidade de mágoas que tem na nossa mente de forma enorme. Mas a partir do momento que existe o interesse e existe a busca,
vai existir também a qualificação para acessar essa luz. Afinal de contas, é do interesse de Deus. Tem até umas frases aqui que falam sobre isso. Você não tem como fugir disso, você não tem como não acessar disso. Afinal de contas, você está nessa com Deus, não é qualquer pessoa. Começa é o capítulo 13, eu vou falar do texto A Nuvem da Culpa, a famosa nuvem da culpa. É só por causa dessa nuvem de culpa que a gente tá... tudo isso aqui, gente, é só pra expiação. O que é expiar? Desfazer o medo, dar uma batidinha assim nessa névoa de culpa. Vamos lá, página 277, parágrafo 6. Não vejas, portanto, ninguém como culpado, e assim afirmarás a verdade da inculpabilidade para si mesmo. Quando você não culpa ninguém, você não culpa você. Jesus dizia, não julgueis para não ser julgado. Era por isso. Não é simplesmente, eu não vou julgar, mas fica com aquele sentimento péssimo dentro de você. Não, é curar dentro de você e você vai ser capaz de ver só o amor. A culpa sempre está na tua mente, que condenou a si mesma. Não a projetes, pois quando o fazes, ela não pode ser desfeita. Por cada um que liberas da culpa, grande é a alegria no céu, onde as testemunhas da tua paternidade se regozijam. O momento em que o filho pródigo volta para a casa do pai. Ele não julga, ele não condena, ele só fala, eu estava te esperando, meu filho. Aí ele faz uma festa e dá tudo que é melhor para o filho dele, porque ele espera a nossa volta. É isso que aqui ele fala. Parágrafo 8. Não tenhas medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro, de culpa, dentro de ti, e pede que não olhes. Em vez disso, pede que olhes para os teus irmãos. O ego pede, não olhe para dentro de você. Ao invés disso, olhe para os teus irmãos e veja neles a culpa. No entanto, isso não podes fazer sem permaneceres cego. Então, à medida que você olha para o teu irmão lá fora e julga, você continua cego. Que veem os teus irmãos no escuro. Pois aqueles que veem os seus irmãos no escuro e culpados no escuro no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar a luz interior. Então, essa vontade de olhar e culpar fora te mantém cego. E quem está cego está com medo demais de olhar para dentro de si mesmo, no escuro no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar a luz interior. Quanto mais cego você tiver, menos capaz você está de ver essa luz. Próximo texto, Liberação da Culpa, página 278. E te esqueceste de que relacionamentos reais são tantos e não podem ser usados por ti de forma alguma. São usados exclusivamente pelo Espírito Santo, e é por isso o que faz com que sejam puros. Se deslocas a tua culpa e a colocas sobre eles, o Espírito Santo não pode usá-los, pois se de antemão consomes para os teus próprios fins o que deverias ter dado a ele, ele não pode usá-los para a tua liberação. Ou seja, todo relacionamento que nós temos é um relacionamento santo, é uma oportunidade de você ensinar ou aprender. Se você julga de antemão, você já vai julgar aquela pessoa, o Espírito Santo não tem como agir nessa situação, porque você tirou a capacidade que ele tinha, você tirou ele respeitando o teu arbítrio, você tira o dele. Ele não tem livre-arbítrio, né? Ele só tem vontade de te curar. Se deslocas a tua culpa e colocas sobre eles, ou seja, sobre os teus irmãos, estou lendo de novo, o Espírito Santo não pode usá-los, o Espírito Santo não pode usar os relacionamentos que você tem para curar você, pois se de antemão consomes para os teus próprios fins o que deveria ser dado para o Espírito Santo, ele não pode usá-los para a tua liberação. Não julgueis. Página 279, capítulo 3. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. O que está falando? É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-las porque acreditam nela. A gente vive procurando a culpa nas pessoas. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro. Mesmo olhando para fora, apontando os erros e sofrendo, ainda assim não somos capazes de olhar para dentro. Não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá.
a culpa, eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é amor. Eles não podem ter o conhecimento de que amam e não podem compreender o que é amor. Existe um amor. Jesus amava dessa forma, porque ele tinha luz, ele via a luz dos outros. Nós amamos as pessoas, o que impede que nós nos conectemos a ela é a culpa que existe na nossa mente que a gente projeta nos outros. A gente não pode ver que existe amor envolvido, afinal de contas a gente não sabe o que é o amor. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmo, além do seu próprio controle. Você quer ver a culpa fora de você. Parágrafo 4. Quando afirmas que és culpado, mas que a fonte da tua culpa está no passado, não estás olhando para dentro. O passado não está em ti. Eu estava estudando casos de pessoas que sofrem de múltiplas personalidades. É uma mesma pessoa que ela sofreu ela sofreu um trauma muito grande, e esse trauma foi tão grande que ela desenvolveu múltiplas personalidades. Geralmente são crianças que sofrem esses traumas, porque elas não sabem como lidar, elas não sabem para quem pedir ajuda, então elas criam personagens. O problema é que esses personagens que elas criam vão com elas para a vida adulta. Então, assim, é comum ver o caso de pessoas que têm 40 anos e às vezes vão para uma sessão de terapia e, de acordo com a conversa do psicólogo, elas acessam o inconsciente dela e ela volta a ser aquela criança de 4 anos que está lá presa. E ela desenvolve geralmente vários personagens. Às vezes a mesma pessoa é uma criança de 4 anos, ou às vezes ela é uma pessoa violenta, porque ela tem raiva dela mesma pelo aquilo que ela sente. Então ela desenvolve um personagem de raiva que ela se machuca. Isso é verdade, gente, isso é real. Isso é só digitar no Google múltiplas personalidades. Tem uma mesma pessoa que desenvolve, é triste de ver. E tudo isso foi causado por causa de um trauma que aconteceu no passado. Só que essa pessoa continua vivendo o passado porque a mente dela está se protegendo contra o trauma. Então ela criou múltiplas personalidades para se proteger de um trauma. Então, quando a pessoa vai no consultório, ela está tentando, o analista, o psicólogo, enfim, está tentando que ela se conecte à verdade, ou seja, ela precisa enxergar e encarar esse momento que ela viveu e precisa lembrar que ela é uma adulta para que ela consiga ter uma vida normal. Até que ela consiga colocar luz nessa situação, encarar os medos, ela não consegue se desenvolver e deixar embora. Ela fica presa àquele passado. E é isso que acontece aqui no Curso Milagres que ele está falando. Existe uma culpa na nossa mente e essa mente é colocada para fora e isso vai se repetindo depois e depois e depois. A gente nunca consegue olhar para dentro, pôr a luz e enxergar o que realmente existe. Eu nunca deixei a casa do meu pai. Deus nunca me deixou. Deus está aqui dentro. A partir do momento que você se recorda disso, você para de viver no passado, que é lá quando a gente deixou a casa do pai. Então, quando afirmas que é culpado, mas que a fonte da culpa está no passado, não estás olhando para dentro. O passado não está em ti. O passado passou, o passado não está em ti. Página 279. Esse vídeo já está grande. 1 minuto e até menos será o suficiente para libertar-te do passado e entregar a tua mente em paz à expiação. Expiação é desfazer o medo. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti, como queres ser bem-vindos para o teu pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo. Não verás culpa nenhuma em ti mesmo. Quando fores capaz de enxergar essa inculpabilidade nos outros, você não vai ser capaz de ver a culpa em você mesmo. Quando todas as pessoas forem bem-vindas para ti, assim como queres ser bem-vindos para o teu pai, não verás culpa nenhuma em ti mesmo, pois terás aceito a expiação, que é o desfazer do medo, que brilhou dentro de ti por todo o tempo em que estiveste sonhando com a culpa, sem querer olhar para dentro e ver. Não existe culpa, você está sonhando. O Curso Milagres também fala isso, né? A Bíblia fala que Adão entrou num sono profundo, mas em nenhum momento ele fala que ele despertou. Então, a gente está aqui sonhando que a gente é culpado. Página 280, parágrafo 8. Agora te é dado curar e ensinar, para fazeres o que vai ser o agora. Agora.
te é dado para ensinar, para fazeres o que vai ser o agora, o presente, o hoje. Não vivo o passado, vivo o presente. Por enquanto, ainda não é o agora. O Filho de Deus acredita que está perdido em culpa, sozinho em um mundo escuro, onde a dor que vem de fora o pressiona de toda parte. Próximo. No momento em que reconheces que a culpa é insana, totalmente justificada e totalmente sem razão, não terás medo de olhar para a expiação, desfazer do medo e aceitá-la totalmente. Parágrafo 10. Não existe medo no amor, porque o amor é sem culpa. Tu que sempre amaste o teu pai, não podes ter medo por nenhuma razão de olhar para dentro e ver a tua santidade. Bom, já vai, gente. 281, página 281, parágrafo 10. Tu só podes amar como Deus ama. Jesus tinha essa capacidade, né? O dia que a gente fizer o medo e todas o curupaça que existe dentro da nossa cabeça, a gente também, né? Vai ser. Aí agora vai o texto A Paz do Céu, que é depois que você conseguir fazer essa expiação, como é que vai ser? É o último texto do parágrafo 13. Parágrafo não, capítulo 13. Agora parágrafo... Página 282, parágrafo 3. Quando estiveres todos unidos no céu, não valorizarás nada do que valorizas aqui. É aquela história que a gente não sabe o que é melhor pra gente. O dia que todos nós estivermos reunidos, o dia que a gente acessar ao divino em nós, a gente não vai valorizar nada nesse mundo. Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Se Deus tivesse feito o mundo, você acha que ele ia dizer que não é dele? Se o pai dele fez, Deus não fez o mundo. Página 283, parágrafo 6. Não tenhas medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. O Pai deu para o Espírito Santo fazer uma coisa, que é desfazer o nosso medo. Não tenha medo de que isso vai dar errado. Por quê? A vontade de Deus não pode falhar em nada. Quando a gente começa a estudar um curso milagre, a gente fala, não estou entendendo, não estou entendendo. Não tenha medo, não tem como dar errado. Você tem uma companhia e tanta. 284, página, parágrafo 9. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus adormecido não tem qualquer poder sobre ele. É o mesmo que acontece com as pessoas lá que eu falei que sofrem dessa múltiplas personalidades, quando elas são trazidas para o agora e revivem o inconsciente, elas sofrem como se estivesse sofrendo aquela situação novamente. E na verdade ela está ali na sala totalmente protegida. Isso também é informado para que ela não fique. Mas é o que acontece com a gente. Tudo que, por mais que perturbe a nossa mente, ela não pode ser. Ela não pode acabar com a gente, afinal de contas a gente só está dormindo. Então aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus, adormecido, não tem poder sobre ele. Suas memórias não têm poder sobre você. Último, para acabar, é nessa reconciliação com a verdade e só com a verdade que se encontra a paz do céu. Essa é a verdade. A verdade é que estamos aqui nesse mundo por escolha nossa. Existe muita culpa na nossa mente, por isso que a gente projeta tanta culpa fora, por isso que a gente sofre tanto, porque a gente está julgando o tempo todo. Então, quando fala que é necessário o perdão, primeiro é necessário o perdão na sua mente. Quando você for capaz de acessar essa luz vai ser acessada por todos. Todos que buscam vão ver a luz em você, afinal de contas, você é a luz de Deus, não é nem você, é Deus. Então, como é que faz isso? Limpando a nossa mente do medo. E como é que se limpa a mente do medo? Fazendo o curso Milagres é uma possibilidade, afinal tem todas essas lições, entrando em contato com isso todos os dias, se conectando com isso. Não precisa nem ser um curso Milagres, eu sempre falo, tentando acessar a verdade te liberta deste mundo, a verdade te liberta do sonho que a gente vive, que a gente está aqui sonhando. O Ho'oponopono é uma ferramenta inacreditável, muito boa mesmo. Eu durmo ouvindo o Ho'oponopono e tem sido muito bom. A gente começa a ver que está fazendo efeito quando os seus sonhos começam a ficar bom, porque você já está numa vibração diferente. A hora que você dorme, você vai para onde a tua vibração tá se conectando, né? Então,
existem várias possibilidades de conexão. É como um rádio, né? Meu Deus, 30 minutos. É como um rádio que ele só fica captando as ondas. E aí tem informações passando. As ondas que você coloca, a vibração que você coloca atualmente são as situações que você vai agregar. Tanto durante o sono, principalmente porque é o inconsciente, quanto também desperta. Tá bom, gente? Então, assim, entendeu isso? É o Curso Milagres. É por isso que existe o Curso Milagres. É por isso que um livro desse tamanho, só para você aprender a espiar, a desfazer o medo e acessar a luz que há em você. Você nunca deixou a casa do Pai. A gente nunca deixou o divino. A gente nunca deixou de ser o Filho Santo e amado de Deus. Tá bom? Espero que tenha ajudado, gente. Beijo, tchau!